Olá, Dalton. O que mais você trouxe de novidades para o torcedor paranista nessa noite? E nação tricolor, bastante atenção agora, que tivemos uma notícia muito importante na última semana agora, né, que vai ainda transcorrer nos próximos dias, né, a respeito da nossa SAF. Então, surgiu uma proposta, né, oficial do Grupo Santa Cruz. O Grupo Santa Cruz, Nação Tricolor, é o mesmo grupo que patrocinou o Campeonato Paranaense Série Prata, em que nós consagramos aí o título, né, e conquistamos o tão ansiado acesso para a Série A. Então esse grupo, numa tentativa muito inovadora, muito sólida, patrocinou o torneio, né. Vai continuar o patrocínio, para o ano que vem também, para 2025, né, da Série Prata. Está vislumbrando também algo em torno da 3ª divisão. Então, digamos assim, que é uma postura muito bacana desse grupo, em apoiar o esporte, né. O grupo Santa Cruz, atrelado, claro, à faculdade, eles atuam em várias frentes, né. Então para o Paraná Clube surgiu uma proposta de 350 milhões. Repare nação tricolor que, falando assim, analisando as SAFs como um todo, esse é um valor muito expressivo. A SAF do Cruzeiro, por exemplo, atingiu a marca de 400 milhões, para termos um comparativo, tá. Claro que, por outro lado, nós temos dirigentes, como por exemplo, Mário Celso Petralha, que vende um jogador e pode já chegar numa cifra muito próxima a essa quantia, por exemplo, tá. Mas falando agora de Paraná Clube, da realidade das SAFs de modo geral, essa cifra ela é muito significativa. Então são 350 milhões, a serem compostos da seguinte forma: 130 milhões para pagar a recuperação judicial. Então o Paraná Clube ele fica com endividamento zero dessa forma, muito semelhante ao modelo que a Tricorp fez com o Coritiba, em, digamos assim, quitar a recuperação judicial, zerar o endividamento, né, e o saldo restante, eles vão investir nas categorias de base e também no futebol profissional, incluindo bolsa de estudos para os jogadores tanto da base como do profissional, uma vez que está ligado, né, ao grupo Santa Cruz, que detém faculdades e tal, então fica bem fácil, bem cômodo a exploração dessa área. Também o que é importante para o atleta, além de desenvolver o futebol em si, também focar no estudo, porque tem que pensar também no amanhã. Quando se aposentar do futebol, por exemplo, o estudo então é muito bem-vindo sempre, né, e vem aí para contribuir dessa forma também. Essa proposta é a que está com maior, assim, aceitação perante os credores, tá. Repetir nação tricolor, essa proposta que está com maior aceitação perante os credores. Como o Paraná Clube está em recuperação judicial, quem decide o futuro do clube não é o clube, e sim os credores. Os credores que vão decidir qual SAF vai ser aceita, qual proposta é a mais cabível. E no momento, nos bastidores, ganha-se grande força essa proposta do Grupo Santa Cruz a ser feita dessa forma. Eh, Quero só ressaltar uma questão na ação tricolor que é super importante, tá, para nós, em caráter reflexivo, mas que pode ser perfeitamente sanada por meio de cláusulas contratuais muito bem feitas e muito sólidas, com cautela, né. O Grupo Santa Cruz, como eu falei inicialmente, ele atua em várias frentes de investimentos, né, e uma das frentes que ele atua é justamente a Liga Arena, né, e claro que está ligado ao Petralha. Então agora nós temos uma nova frente com relação ao Paraná Clube. Para que não haja na ação tricolor um potencial conflito de interesses entre as partes, temos que ter um contrato muito sólido. Caso se concretize a proposta da SAF da Santa Cruz mesmo, caso essa que seja aprovada pelos credores, pelo juízo competente na recuperação judicial, temos que ter cláusulas muito bem delimitadas para que não haja conflito de interesse, para que possamos também entender o Paraná Clube enquanto instituição em meio a esse processo. Então, claro, a proposta ela é bem-vinda, já está em estudo, está com aceitação perante os credores, porque ela quita a recuperação judicial e também sobra ali um montante bacana para investir no restante, né, com relação à base, ao futebol profissional, mas ela requer, assim, digamos, muita cautela por essas várias frentes de investimento, pela relação com a Liga Arena, com o Petralha, então requer, assim, uma cautela maior, digamos, né. Mas claro que tal situação pode ser sanada por um contrato bem feito, cláusulas bem delineadas, né, para que possamos ter o melhor para o nosso Paranazão também. E claro que, uma vez que nós tenhamos endividamento zero e perspectiva de investimento, tudo melhora, né. Então o endividamento zerou, recuperação judicial zerada, e montante para investir ainda ao longo do tempo, né, no futebol profissional, na base, que gera muita receita para o clube também, então a gente tem um cenário bem positivo, né. A meu ver, a melhor proposta seria a SAF de Paranistas, só que nós não conseguimos atingir o montante de capital que o Grupo Santa Cruz alavancou. Então acaba por isso que essa proposta está com tanta força perante os credores, eles que vão decidir o futuro do Paraná Clube, tá.
Assim, pessoal, nação tricolor, é claro que é um momento delicado, porque é muito assim, é crítico a gente vê o Paraná Clube sendo o futuro decidido pelos credores. Mas a situação atual que chegou o clube, né, tivemos aí uma sequência de más administrações, se é que dá para chamar de administração, que levou o Paraná a essa situação. E agora temos que pensar no quê? No presente e no futuro. O que passou, infelizmente, a gente não consegue voltar ao tempo. Agora nós vamos pensar no presente e no futuro. Então esse grupo Santa Cruz chegou, vamos fazer um contrato bem feito, para que possamos ter uma SAF efetiva para o Paraná Clube também. Tá? Então essa que é a ideia, mais ou menos, né. Nos próximos dias vai ter já a assembleia dos credores para deliberar sobre isso, mas sabe já nos bastidores que essa proposta é que está com mais força, assim digamos, tá. E claro que esse volume de capital será muito bem-vindo para o estadual Série A ano que vem, que é fundamental para que consigamos vaga na Série D, ficando ali entre os 8 primeiros, pare uma posição perfeitamente factível para nós, fácil de atingir, até usar esse termo fácil, com cautela, claro, né. Se ficarmos entre os 4 primeiros, claro que daí é um degrau a mais, né, mas se ficarmos entre os 4, conseguimos vaga também na Copa do Brasil, um torneio altamente rentável, né. Então essa é uma, digamos assim, uma semana decisiva para o Paranazão. Os próximos dias, né, a próxima quinzena, vai ser decisiva para o nosso futuro, com certeza. Ficou claro? O pessoal deu para entender bem a perspectiva? Não, muito bem explicado aí, Dalton. Parabéns aí pela explicação. E lembrando, né, é importantíssimo que se estude bem isso, que se tome essas decisões com calma, né, que não se atropele os passos, que não se faça nada de forma atropelada, né? E até porque o Rômulo sabe bem aí as consequências disso, né, Rômulo? Quando a coisa não É começa isso. direito, parecia ser maravilhoso, de repente as coisas começaram a desandar. Quer falar um pouquinho aí, Dalton, da tua experiência? Então, é complicado, né, tipo, que nem o Dalton comentou de fazer contrato, né, façam bem feito, né, só que o problema é que hoje o Paraná tá numa situação que nem foi feito no Curitiba. O Curitiba não estava numa situação, mas foi só um vendida lá para né, pra torcida na época, né. O Clube era insolvente e tal, falaram um monte de coisa bonita e a torcida meio que votou no escuro e fizeram o que fizeram, né. Então tem que cuidar muito, né, porque o Paraná precisa muito dessa SAF, que o Dalton comentou, né, injeção de dinheiro, endividamento, resolve basicamente os problemas financeiros do Paraná. Mas tem que ver que se não vai criar um outro problema lá na frente, né, porque não é só dinheiro, né, você vê que o investimento no Curitiba, por exemplo, tem sido feito, muito mal feito, né, e pior do que inclusive o que a associação fazia, né, a associação, quando o Curitiba estava na Série B em geral, fazia campanhas melhores, né, esse ano tá sofrendo bastante, né, apesar de ter dado um ressuscitado ali na Série B, mas é complicado. Façam com cuidado, né, coloquem cláusulas que a SAF pode ser fiscalizada, né. Porque, por exemplo, hoje nós aqui do setor do coxo praticamente não temos É. acesso a nada, né. Isso é importante esse pé frio aí da E autogestão. além de não ter muito acesso à informação, eu tenho a sensação de que os valores que foram injetados no clube até agora são menores do que o clube gerou de receita, né. Seja com Então, venda de jogador, seja aí com receita de imagens, né, de patrocínio. Então, é, assim, é questionável, tá, tem que estudar com muita calma isso. Eu sei que o Paraná está numa situação financeira muito difícil, né, mas tem que ter muito cuidado, porque o que a gente tem visto das SAFs até agora é um modelo bem parecido com um empresarial, né. Você coloca dinheiro para você tirar dinheiro, né, você coloca dinheiro para ganhar dinheiro. É um investimento, é um grupo de investimento, né, e visando lucro. E não necessariamente para você ter lucro no futebol, você vai fazer times para ser campeão, né. A gente viu muitas vezes na história aí, e o Cruzeiro foi o mais recente, né, tu montar times com dinheiro que você não tinha, conquistar tudo que é campeonato e depois, quando começa a vir a cobrança aí afunda, né. Mas futebol também se vive disso, né, futebol não pode ser só balanço, balancete, né, ele também tem que ter resultado de campo, também tem que ter título. Então, vamos torcer aí para que o Paraná tenha muita sorte aí, muita sabedoria nessa hora de tomar a decisão, né, e para não acabar entrando numa cilada. Não foi só o Curitiba, né, a gente aqui só fala de futebol paranaense, né, mas a gente viu outras SAFs aí também, que estão tendo sucesso financeiro e os clubes, né, a torcida fica lamentando aí que não consegue evoluir, né.